Zacarias capítulo 11. Abra as suas portas, ó Líbano, para que o fogo consuma os seus cedros. Chorem ciprestes, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores foram destruídas. Chorem carvalhos de Bazã, porque a densa floresta foi derrubada. Eis a voz de choro dos pastores, porque a sua glória foi destruída. Eis o rugido dos leõezinhos, porque o orgulho do Jordão foi destruído. Assim diz o Senhor meu Deus: apacente as ovelhas destinadas para o matadouro. Aqueles que as compram matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem: louvado seja o Senhor, ficamos ricos. E os pastores das ovelhas não se compadecem delas. Certamente não terei mais compaixão dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis que eu entregarei cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles destruirão o país e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentei as ovelhas destinadas para o matadouro pelos negociantes das ovelhas. Peguei 2 cajados. A um chamei graça e a outro união. E apacentei as ovelhas. Em um mês destruí 3 pastores. Perdi a paciência com eles e também eles se cansaram de mim. Então eu disse: não serei mais o pastor de vocês. Quem tiver de morrer, que morra. Quem tiver de ser destruído, que seja. E os que restarem, que cada um coma a carne do seu próximo. Peguei o cajado chamado graça e o quebrei, para anular a minha aliança que eu havia feito com todos os povos. Portanto, a aliança foi anulada naquele dia, e os negociantes de ovelhas que estavam me observando reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se estiverem de acordo, paguem o meu salário, se não, deixem por isso mesmo. Então pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: pegue esse dinheiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, e jogue para o oleiro. Peguei as 30 moedas de prata e as joguei para o oleiro, na casa do Senhor. Depois quebrei o segundo cajado, chamado união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse: agora pegue os apetrechos de um pastor insensato, porque eis que eu levantarei na terra um pastor que não cuidará das ovelhas que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das ovelhas gordas e arrancará até os cascos delas. Ai do pastor inútil, que abandona o rebanho, a espada cairá sobre o seu braço e sobre o seu olho direito. O braço ficará completamente cego e o olho direito totalmente cego. O capítulo 11 é incrível. Ele começa a falar de algo que Deus, ele nunca quis a nação dividida. Ela foi dividida pela desobediência de Saul e de Salomão. Depois de Salomão, a nação se dividiu. Tribos do norte, tribos do sul. Deus as queria com unidade e com graça. Mas as nações, além delas terem se dividido, tribos do norte, tribos do sul, foram se afastando de Deus. Primeiro foi as tribos do norte, que se afastaram completamente e foram enviadas para o exílio, um exílio cruel, assírio. E 100 anos depois, as tribos do sul, as tribos de Judá, também foi para o exílio, foi para a Babilônia. Assim foi quebrado a vara da graça, a vara da união. A nação já não era mais unida,
já era enfraquecida para resistir ao inimigo. Se a gente olhar para hoje, é o mesmo que acontece. São duas armas que Deus nos dá, a graça dele e a unidade, que é uma força. Mas as igrejas vivem se dividindo e nós precisamos quebrar toda essa divisão e estarmos todos juntos nas mãos do Senhor. Graça e unidade. Depois a imagem, ela muda e começa a falar de líderes corruptos, começa a falar dos pastores que não pastoreiam, os líderes que estavam em Israel, que estavam mais se importando em ficarem ricos do que com o problema do povo, não apacentavam o povo. E Deus disse, eu me cansei deles, eles também se cansaram de mim. E por isso o meu juízo caiu sobre eles. Eu não vou poupá-los. Deus não poupa líderes que foram chamados para cuidar, pastorear, apacentar e apacentam a si mesmos, como está escrito na palavra. Depois, Jeremias, ele tem uma palavra profética, um anúncio do que literalmente aconteceria com Jesus. Ele está dizendo que aquele que salvou ovelhas que estavam indo para o matadouro, porque o inimigo quer matar, roubar e destruir, e Jesus veio para trazer salvação, e todos o rejeitaram e o venderam. Judas o vendeu por 30 moedas de prata. Exatamente o que está escrito aqui em Zacarias 11. Portanto, esse texto é uma profecia que se cumpriu com Judas. Deus já estava, claro, onisciente, ele já sabia tudo o que aconteceria. E aqui ele só deixou registrado para que a gente saiba que ele tem controle sobre a história. Nada pega Deus de surpresa. E cada peça é uma peça no quebra-cabeça de Deus e é um acontecimento profético para desencadear um momento profético. O momento profético de uma geração. A geração em que Jesus morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, tinha muita coisa a acontecer. Então o Senhor precisou revelar a vários profetas, a Isaías, a Davi, a Zacarias, cada detalhe para ele mostrar, eu tenho controle, esse é o meu plano perfeito. 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Foi esse o valor que deram para o Messias, que deixou o céu para resgatar a humanidade. E depois ele continua falando sobre pastores que não apacentam, não têm empatia, não cuidam das ovelhas. Ele fala aqui no versículo 16 que não cuidam, não buscam a desgarrada, não guiam as ovelhas, não cura as que foram feridas. E esses líderes, ele está falando, não serão poupados. Aliás, é o que ele diz em Apocalipse. O recado para 7 igrejas é o recado para 7 líderes da igreja do tempo de João, e ele estava dizendo, olha, eu vou exercer juízo em cada uma dessas igrejas. Se você se arrepender, ok, você é vencedor. Se não, você vai receber aquilo, o juízo de Deus. Mas esses recados também são para nós, a igreja da última hora. E aqui Zacarias 11 é também para aqueles que cuidam de vidas e precisam realmente cuidar, sabendo que as ovelhas não te pertencem, mas pertencem ao Senhor. E você precisa ser um instrumento de cura, de restauração em cada uma dessas ovelhas. Nós vamos continuar porque Zacarias 12 tem muito mais revelação para a gente.